E a tragédia no litoral norte de São Paulo levantou novas questões sobre a segurança da área após deslizamentos de encostas. A região está com alerta aceso para a chuva forte que pode chegar já nas próximas horas. E sobre isso, a gente conversa agora com o professor de Geografia da FMU, Alexander Evaso. Professor, bom dia. Região já com solo molhado, né? Uma preocupação ainda maior, né? Bem-vindo, professor. Bom dia. Na verdade, assim, com o solo encharcado não há um refresco, né, para os habitantes dessa região. Então, a questão é que, na medida em que vá chovendo, vá saturando, a tendência é que os deslizamentos continuem. Então, o arrefecimento das chuvas seria uma situação ideal aí. Parece que a frente, né, a força, né, dos elementos que estão produzindo esse fenômeno todo estão começando a diminuir de força. E aí, nesse sentido, creio que os deslizamentos ainda irão continuar, mas a chuva que está provocando tudo isso está começando a diminuir. E, professor, quais os sinais devem deixar aí as pessoas que estão na região ali de encostas atentas, caso aí, né, comece ou se aproxime uma tempestade? O ideal é uma evacuação mesmo, né? Ir para as áreas mais planas, né? Evitar permanência em áreas próximas aos morros, evitar também a permanência nas imediações desses morros também. É muito difícil falar isso numa região de serra, né, como a Serra do Mar, mas você tem as áreas mais planas, né, que estão mais próximas das áreas praianas e tudo. Então, essas áreas seriam o ideal para uma situação, óbvio, né, uma situação de emergência. Claro que seria interessante também a pessoa se inteirar, né, tanto por celular como por rádio, né, para buscar ali abrigos, né, que são criados pelo poder municipal, pelo poder estadual. Nelson Kobayashi, sua pergunta, Koba. Olá, professor, muito bom dia. A minha pergunta é sobre as características específicas da geografia dessa região. Essa região, ela tende a sofrer novamente com esse tipo de impacto das chuvas? Como tem sido a avaliação dos especialistas em relação a essa especificidade do litoral norte de São Paulo? Bom, infelizmente há uma questão natural que é inevitável, que é o fato da presença da orografia, ou seja, do relevo expressivo aí da Serra do Mar, né? Para esses eventos assim extremamente únicos, né, a tendência é que você tenha uma conjunção de fatores. Então, por exemplo, o que aconteceu agora foi o quê? A presença de uma célula de baixa pressão ali no litoral, uma frente fria que veio do sul, mas que abriu ali na direção do Oceano Atlântico, os ventos quentes vindos ali pelo nordeste, ou seja, abriu-se uma possibilidade de vinda, né, desse ar quente, né, do nordeste aí, o que acabou turbinando uma evaporação que já estava intensa por conta aí da temperatura das águas oceânicas que estavam, né, que estão mais quentes, né, já aí cerca de 450%, né, em relação a um período ali de 1955 a 1986, né? Comparando ali dois períodos, nós temos um aumento expressivo das temperaturas das águas oceânicas. Então, a somatória desses fatores é que criou esse evento, né, extremo. Nós não estamos livres, né, disso acontecer de novo. Basta esses mesmos fatores estarem todos presentes, claro. Existem coisas fixas, que é o caso da Serra do Mar. Outra coisa fixa também é a vinda de frentes frias, né? Então, a ocorrência e a força das frentes frias depende muito de qual esquema, digamos assim, natural está em voga, né? Você tem o Laninha, que faz com que as frentes frias sejam mais poderosas, né? Então, elas atinjam regiões
mais ao norte até do que o normal, chega ao Espírito Santo, sul da Bahia, e ao mesmo tempo você tem também fatores que são mais efêmeros, né? Fatores que ocorrem de uma forma rápida, né? Ou seja, um aumento aí uma situação em que ventos quentes venham e tudo mais. Agora, professor, isso é consequência da mudança climática? E aí, diante disso, o que é possível ser feito? Existem medidas que possam mitigar isso? Olha, mudanças climáticas, na verdade, há toda aquela discussão se ela é um produto, né, da ação humana ou da natureza, né? Mas, independentemente disso, o que a gente sabe, o que foi medido já, é o fato de você ter uma taxa, né, uma presença do carbono na atmosfera muito mais expressivo, 50% aproximadamente, mais carbono na atmosfera do que você tinha no início lá da Revolução Industrial. Então, em certa medida, nós podemos dizer que, tudo bem, existe sim uma influência antrópica, né, do ser humano, né, na produção disso. Mas existem também questões naturais, né, como, por exemplo, erupções vulcânicas, né, uma série de outros fatores que acabam liberando, né, também o carbono na atmosfera. Infelizmente, também as queimadas, né, também de florestas, né, isso também produz, né, libera o carbono na atmosfera e isso acaba turbinando o aquecimento. Aquecendo, né, a atmosfera, você tem uma intensificação da evaporação das águas do mar, dos rios, etc. E aí produção de nuvens ainda mais carregadas, né? E aí você cria um ciclo aí, né, de chuvas ainda mais intensas, né? Professor, e tem alguma forma de prevenção? A gente fala, conversando com especialistas, que agora essas chuvas e tragédias podem ser recorrentes. Uma forma de prevenção, já que as condições climáticas estão aí a todo momento, né, em alteração. O solo também, né, a questão ambiental e essa tragédia que atinge não só o ambiente como o social também. Como prevenir? Quais as ações devem ser tomadas? O ideal é que a gente independentemente se é um fenômeno humano ou natural, a nossa participação tem que ser a menor possível. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos nos prejudicando, né? Então, formas de evitar, na verdade, seria adotar, obviamente, um padrão, né, industrial mais voltado para a sustentabilidade, evitar, né, atividades que produzam, que liberem o carbono na atmosfera, então coibir, né, as motivações que levam ao desmatamento, né, produção, uma intensificação da produção, então diminuir, por exemplo, as áreas extensivas de produção agrícola, etc., para uma produção mais intensiva, né? Isso vem sendo adotado por vários países, então isso é perfeitamente possível, claro, com as devidas tecnologias, com os devidos entendimentos científicos aí, para a produção, para que a nossa produção não seja prejudicada, né? Agora, questões, por exemplo, evitar ocupação nas regiões próximas dos morros e nos morros, né? Se você tiver uma política habitacional, seja lá qual for, né, a matriz, né, a forma de conceber isso, mas uma política habitacional que seja apropriado para absorver essa população que está alojada hoje, né, nas regiões de encostas, isso vai liberar, vai eliminar, né, ou pelo menos não vai eliminar, talvez, mas vai diminuir, né, a presença e o risco dessas pessoas, porque isso é um risco que existe desde tempos imemoráveis, né? Não é porque agora aumentou, antes da Revolução Industrial já havia deslizamentos também de terra, né? Então, são coisas diferentes, são motivações diferentes, né, produzindo riscos cada vez aumentados, né? Então, a diminuição da população dessas regiões de encosta vai aliviar bastante, né,
o risco dessa população. Muito bem, ouvimos aqui o professor Alexander Evaso, professor de Geografia da FMU. Obrigado mais uma vez pela presença, professor. Bom domingo por aí. Eu que agradeço a oportunidade.